Glória a Deus. Aleluia. Amém? Os irmãos estão felizes? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Dizer que eu sou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, neste domingo, nesta tarde, e poder falar um pouquinho da palavra do Senhor. Que Deus venha falar aos nossos corações nesta noite. De mim mesmo eu nada tenho, queridos, mas que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor deseja que a igreja ouça. Como diz aqui, foi falado, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então que Deus venha falar ao teu coração, ao meu coração, nesta tarde. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode se colocar de pé. Abra comigo aí. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. A partir aqui do versículo de número 35. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. E ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Extremamente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Abaixa a sua cabeça por um minuto. Pai querido e amado, nesse momento estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra. E nesta hora, Senhor, nós queremos, Senhor, abrir os nossos corações para ouvir, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, nossos pecados, porque não merecemos nada. Toda a graça, Senhor, que recebemos vem de Ti. E nesse momento nós colocamos aqui, Senhor. Leva cativo, Senhor, todo pensamento contrário, toda fadiga, todo cansaço. E que possamos Te glorificar. E que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, Senhor, venha como consolo, Senhor. Venha, Senhor, para trazer edificação para a Tua igreja. Exortação, Senhor. Consolo para nós, ó Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, vivificados pela Tua palavra. Porque a Tua palavra não volta vazia. E o Senhor é o Deus que vela pela Tua palavra. Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. E amém. Amém, queridos? Glória a Deus, você pode se assentar. Glorifica aí o nome do Senhor. Nós somos livres para glorificar o nome de Jesus.
porque o Senhor está aqui. E a honra e a glória é dada a Ele. Então, glorifica e exalta o Senhor, porque Ele se faz presente no nosso meio. Queridos, no texto aqui de Lucas, como nós lemos aqui, todos conhecem essa história de Zaqueu, o publicano, e de Bartimeu, o cego de Jericó. Eu creio que todo mundo aqui já conhece, já ouviu falar muito sobre essa passagem, sobre essa história, sobre este fato que aconteceu. E o texto de Lucas, eles vêm relatar aqui para a gente a história de dois homens, de dois encontros, de dois homens que tiveram encontros com Jesus e que mudou toda a sua vida. E o texto aqui passa em Jericó, na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, onde muitos passavam por ali, viajantes, peregrinos, passavam por lá, uma cidade de muito comércio. Então o texto vem dizer para nós aqui, conforme nós lemos, que Jesus ele estava a caminho de Jericó. E a Bíblia diz que havia ali no caminho de Jericó um homem cego. E que ele ficava ali todos os dias à beira do caminho. Ele tinha uma deficiência porque ele era cego. Então a Bíblia diz para nós que ele ficava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas, usando uma capa. Naquele tempo ali, muitos dos mendigos era cedido para eles uma capa. E eles usavam esta capa para poder colocar ali no chão e ali as pessoas poderem dar as suas esmolas para eles, para que eles pudessem pedir esmolas, mendigar ali. E essa capa servia para ele, tanto de proteção como de provisão. Porque à noite ele se cobria com aquela capa e de dia ele jogava a capa no chão e ali ele ficava e as pessoas davam suas esmolas para ele. E quem era Bartimeu? Ele era apenas um pobre cego, um mendigo, que ficava à beira do caminho de Jericó. E a Bíblia diz para nós que Jesus ele estava a caminho de Jericó. E de repente, Bartimeu começa a ouvir ali um barulho, pessoas andando, pessoas falando. Muita gente, uma grande multidão estava ali, junto com Jesus. Além dos 12 discípulos, uma grande multidão acompanhava Jesus. Porque aonde Jesus passava, uma grande multidão corria atrás de Jesus. Então a Bíblia diz que ele começa a ouvir esses barulhos, começa a ouvir as vozes, e ele pergunta quem é, e dizem para ele, é Jesus, o Messias, é Jesus o Nazareno que está passando por aqui. Então naquele momento ali, Bartimeu no seu coração, ele não podia ver, mas no seu coração ali ele sentiu a necessidade de começar a gritar e mudar a sua vida. Sabe o que eu percebo, o que eu vejo mediante a vida de Bartimeu, é esse momento em que ele estava vivendo, era que Bartimeu, naquele instante em que Jesus estava passando ali, ele coloca no seu coração a necessidade e a certeza de que aquele momento era o dia dele, que tinha chegado para Bartimeu a hora, o tempo dele. Então ele não quis deixar passar esta oportunidade. Então quando Jesus está passando ali, Bartimeu no seu coração, ele começa a aclamar. A Bíblia diz que ele começa a gritar, que ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, ele começa a clamar isso. Ele não podia ver, mas ele tinha sua voz. E a sua voz o fez gritar e chamar a atenção de Jesus. Porque ele sabia que ali é a sua única oportunidade. Jesus não voltaria mais para Jericó. Jesus já estava próximo para Jerusalém, para ir para Jerusalém, para ser crucificado. Então, talvez Jesus não voltaria mais para Jericó. E aquele momento era o dia de Bartimeu. E ele resolve no seu coração não deixar passar esta oportunidade de receber o seu milagre. Então a Bíblia diz que ele começa a gritar e clamar o nome de Jesus. E naquele momento ali, alguns que estavam ali, a multidão que estava acompanhando Jesus, fala para ele se calar. Pede para ele se calar. E fala para ele, para de gritar. Mas a Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda. Sabe, queridos, Bartimeu tinha ali duas escolhas.
Ou ele ouvia a multidão, ouvia aquele que estava dizendo para ele se calar, ou ele ouvia o chamado de Jesus. E na minha vida, na tua vida é assim. Quem que você escolhe ouvir hoje? A voz daquele que quer te fazer calar, ou você está disposto a ouvir a voz de Jesus hoje? Sabe por quê, queridos? Porque Bartimeu, ele colocou no coração dele que aquele era o dia do milagre dele. E talvez hoje você veio aqui para mais um culto. Então, qual voz você está disposto a ouvir hoje? A voz daquele que vai fazer você calar? A voz daquele que vai fazer você parar? Ou você vai ouvir o chamado de Jesus para você dizendo, vem. Então a Bíblia diz que quando ele clama mais alto ainda, Jesus para a multidão e fala, chamem o cego. E quando ele está ali, ele ouve, alguém vai ali trazer a mensagem de Jesus para ele. Um mensageiro vem e fala para ele, levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chama. No livro de Marcos, Marcos narra de uma maneira diferente esse momento. No livro de Marcos, ele narra de outra forma. Ele diz que quando alguém falou para ele, levanta, o mestre te chama, tem bom ânimo. A Bíblia diz lá no livro de Marcos que ele pegou a sua capa, tirou a sua capa, jogou a sua capa e deu um salto e foi encontrar com Jesus. A Bíblia diz que ele joga a sua capa, ele se dispõe ali da sua capa. E essa capa, queridos, era algo que fazia parte da vida dele. A capa que Bartimeu usava era a capa que fazia parte da sua provisão, da sua proteção. E naquele momento, ele joga a capa no chão. Sabe por quê, queridos? Porque aquele momento ali ele estava declarando e dizendo, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais dessa capa, porque a minha provisão, a minha proteção virá dele. Então, mais que depressa, ele lança a sua capa ao chão e vai correndo ao encontro do Senhor. E sabe o que Deus diz para mim e para você hoje? Lança a capa fora. Lança a capa fora. Lança a sua capa fora. Deus falou tanto comigo isso essa semana, queridos. Lança a capa fora, filho. É momento de você viver o novo de Deus. É momento de você viver experiências novas com Deus. Lança o velho fora. Lança a capa fora, porque você não vai precisar mais. Viva o novo, porque quem está chamando é o Senhor. Então Ele diz para mim e para você hoje, lança a capa fora, para você poder viver o novo do Senhor. Porque é Ele quem cuida de você. Ele quem é o provedor, Ele quem é aquele que te protege, aquele que te guarda. É Ele que vem em direção à sua necessidade. Então a Bíblia diz que Ele, lançando de sobre si a capa, deu um salto e foi ter um encontro com Jesus. Bartimeu não deixou a oportunidade passar. E eu e você não podemos deixar hoje a oportunidade passar na sua vida. Nós estamos aí há poucos dias para encerrar o ano de 2025. E eu não sei como é que você está encerrando este ano. Eu não sei o que você fez de metas para cumprir este ano que passou. Eu não sei quais foram as metas que você colocou e se você conseguiu. Se teve alguma meta que você colocou para o ano de 2025 e se você conseguiu, eu não sei. Mas que você e eu possamos começar 2026 vivendo o novo do Senhor. Mas para que o novo do Senhor possa vir, o velho tem que ir embora. E a Bíblia diz que ele lançou a sua capa e saltou e foi ter um encontro com o Senhor. Ele não ouviu a voz da multidão. Porque a Bíblia diz que quanto mais o povo mandava ele se calar, mais Bartimeu gritava.
Quanto mais ele clamava, mais a multidão mandava ele calar. Mas ele não deu crédito e ouvido para a voz da multidão. Saiba que muitos, não são todos, são alguns. São alguns que vão querer fazer a gente parar. São alguns que vão querer fazer com que a gente se cale. Não, muitos não são todos, são algumas pessoas. Mas hoje, você tem a liberdade de escolher a qual voz você quer ouvir. Qual voz você vai obedecer? A voz da multidão ou a voz do Senhor te chamando para dizer, vem. Muitos querem nos calar. Muitos querem fazer com que a gente para no meio do caminho. Mas sempre sem aqueles que dizem assim, olha, vai. Vai, porque eu acredito em você. Tem sempre aqueles que dizem, vai. Tem bom ânimo e vai. Sabe por quê, queridos? Porque aqui tem gente que está parando de orar. Aqui tem gente que não quer mais orar. Aqui tem gente parando de sonhar, parando de buscar. Por quê? Porque está olhando para a direção errada. Porque está dando ouvido para algo errado. Tem muita gente aqui no nosso meio que não quer mais orar, que não tem mais força. Que aquilo que as pessoas falaram mexeu tanto, deixou entrar no coração, enraizou ali e não consegue mais. Talvez venha para o culto, porque temos que vir. Hoje é o culto das 5, daqui a pouco é o culto das 7. Hoje é domingo, é dia de ir para a igreja. Quantas pessoas têm ouvido e dado ouvido às vozes? E tem feito o povo parar, esmorecer no meio do caminho. Nós é que precisamos decidir para qual direção nós queremos olhar. Bartimeu, ele não tinha vista, ele não conseguia enxergar, mas ele sabia que ele queria aquele encontro, que ele queria aquele milagre. Ele tinha acordado e levantado para viver mais um dia, mas quando Jesus estava passando ali, ele no seu coração entendeu, hoje é o dia do meu milagre. Então eu digo uma coisa para vocês, irmãos, hoje para você pode ser só mais um culto. Ou para você e eu, pode ser o dia do seu milagre. Pode ser o dia da sua cura. Pode ser o dia da sua libertação, da sua restauração. Hoje é o dia, é você que decide. Esta é a hora, este é o momento. Deus te trouxe aqui para poder dizer para você, vai, tem bom ânimo. Olha para Ele, segue a voz dEle, ouça a voz dEle. Deus nos chamou para lançar a capa fora. Joga a capa fora. Joga as coisinhas que estão atrapalhando você fora. Joga, queridos. Joga. E a Bíblia diz então que Jesus manda chamar ele. E quando chamam, eles disseram, tem bom ânimo, o mestre te chama. Imagina Jesus falando isso para você hoje. Você veio sair da tua casa e ele olhar para você e dizer, manda chamar ela, manda chamar ele. E aí quando nós estamos perto ali de Jesus, quando nós estamos ali perto de Jesus, o que você vai falar? A Bíblia diz que quando eles levam Bartimeu até Jesus, Jesus olha para Bartimeu e fala para ele assim, o que queres que eu te faça? É como Jesus falar assim, ele está clamando, ele está pedindo. Sabe aquele momento que você possa estar vivendo, de que todo dia você faz a mesma oração? Sabe aquele momento que você está passando na tua vida, que você faz a mesma oração todo dia? Você já até decorou aquela oração de tanto que você pede, de tanto que você clama por aquilo? Mas aí chegará um dia em que Jesus vai estar passando e ele vai parar a multidão para dizer para você, o que queres que eu te faça? Vai chegar a hora de Jesus falar isso para você, o que queres que eu te faça? E muitas das vezes a gente vai falar assim, Senhor, o que o Senhor quiser, eu ainda não sei, eu estou pedindo, mas eu ainda não sei.
Não, queridos. Bartimeu teve a oportunidade de pedir o que ele queria. O que ele quisesse. Jesus estava dando oportunidade para ele naquele momento. E a gente olha e pensa assim, um mendigo, cego, que estava pedindo esmola todos os dias. Era o costume dele ficar ali. Ele não tinha outra saída. Era um homem rejeitado pela sociedade, que vivia na beira do caminho. Então, se as pessoas davam, ele tinha. Se as pessoas não davam, ele não tinha. Então, ele vivia ali na dependência de outros. Vivia na dependência daqueles que passavam e se compadeciam dele e pudessem ter misericórdia dele e dar ali uma esmola. O que Bartimeu tinha? Nada, a não ser uma capa velha e suja. Mas quando Jesus manda chamar ele, imediatamente ele se coloca de pé e vai encontrar com o Senhor. E Jesus fala para ele, o que queres que eu te faça? Ele podia pedir o que quiser. Dinheiro, uma roupa nova, uma casa. Ele podia pedir o que ele quisesse. Mas Bartimeu conhecia a sua condição. Ele sabia que o que ele mais queria era tornar a ver. Por quê? Só para poder ver de novo? Não. Porque ele sabia que se ele voltasse a enxergar, ele poderia ter a sua vida novamente. Ele poderia viver no meio da sociedade novamente. Ele poderia viver como uma pessoa normal. Ele ia poder trabalhar. Ele ia poder ir para sua casa. Ele ia poder estar perto dos seus. Então ele sabia da sua condição. O que ele mais queria naquele momento era a sua visão de volta. Porque ele sabia que se ele tivesse a visão de volta, tudo mudaria para ele. Queridos, todo lugar que Jesus passa, alguma coisa tem que mudar. Todo lugar que Jesus passa, algo precisa mudar em nós. Nós não podemos ter um encontro com Jesus e continuar vivendo como nós estamos vivendo. Não, não podemos. Aquele que de fato teve um encontro com Jesus verdadeiramente, muda de vida. Porque o Espírito Santo nos convence. Porque o Espírito Santo nos mostra, ele nos fala aonde estamos errando, o que estamos fazendo, o que está desagradando a Deus. Há um discernimento dado pelo Espírito Santo para nós, de quando estamos fazendo algo que não está agradando ao Senhor. Porque quando Jesus passa na minha vida e na tua vida, algo precisa mudar. Nós não somos mais o mesmo quando temos um encontro com Jesus. Então a Bíblia diz que quando Jesus fala para ele, e ele diz, Senhor, que eu torne a ver. É só isso que eu quero ver de novo. Eu quero voltar a enxergar. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e responde para ele, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Recupera a tua vista. Seja feito como você quer. Vai, a tua fé te salvou. Recebe o que você está buscando. Recebe o que você está clamando. E é assim, queridos. Quanto mais você bater, a porta vai se abrir. Quanto mais você buscar, você vai achar. Basta que você bata, e a porta vai abrir. Aquele que busca, encontra. E aquele que pede, recebe. Porque a Bíblia diz que tudo que eu e você pedimos, crendo no Senhor, é feito na nossa vida. Você não pode somente pedir, não. Você precisa crer. Porque a Bíblia diz que tudo que você pedir, crendo, você receberá. É tudo. Mas você precisa crer. Você não pode apenas pedir, você precisa pedir e crer que tudo vai ser concedido a mim e a você. E a Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver. Imediatamente. Percebe a palavra? Imediatamente, foi na hora, queridos. Imediatamente.
a visão daquele homem se abriu de novo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que quando acontecer na tua vida vai ser imediato. Deus vai trabalhar e vai fazer imediatamente lá na sua casa. Vai ser imediato, vai ser na hora. Quando Ele responder a tua oração e o teu clamor vai ser imediato. Vai ser imediatamente na sua vida. As coisas vão começar a mudar imediatamente. Mas a gente precisa soltar a capa hoje. Nós precisamos soltar a capa. Deixar as coisinhas, pequenas coisinhas, para trás. E seguir ao encontro de Jesus, verdadeiramente. Para mudarmos. Sabe, queridos, a gente precisa de vez em quando querer abrir aquela gavetinha. Sabe aquela gavetinha que está fechada? Que ninguém abre. Sabe aquela gavetinha que só você sabe? A gente precisa abrir ela, limpar e depois fechar de novo. Hoje eu e você precisamos soltar a capa. Deixar para trás. Reconhecer que a gente não precisa mais do velho homem. Que a gente não precisa mais viver no velho homem. Não, que o que o Senhor tem para nós é maior e melhor. É um novo tempo. O que você almeja para 2026? É um novo tempo, um novo começo. Mas nós precisamos lançar a capa fora para viver o novo de Deus. Para vivermos o novo de Deus. E a Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver e seguiu glorificando ao Senhor. Ele seguiu glorificando ao Senhor, agradecendo. Quando Deus fizer um milagre na tua vida, agradeça. Mas ainda que você não recebeu, tenha um coração grato a Deus, porque a gratidão, ela antecede o milagre na minha vida e na sua vida. A gratidão, ela antecede o milagre. Sabe de que maneira? Porque tudo você e eu precisamos dar graça. Porque a Bíblia diz que em tudo dai graças. Se você for ler a Bíblia, se você for ver o ministério de Jesus, toda vez que Jesus ele ia fazer um milagre, primeiro ele dava graças. Ele dizia: Pai, a ti eu dou graças. Quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, ele levantou aos céus e disse: Pai, eu te dou graças. Tudo que Jesus fazia, ele dava graça primeiro. Porque a gratidão, ela antecede o milagre. Então tenhamos este coração grato. E a Bíblia diz que ele saiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto, dava louvor a Deus. Porque passaram a olhar para Bartimeu de uma maneira diferente. Aquele mendigo já não era mais um pobre cego. Agora ele era um homem restituído, salvo e que estava enxergando. E saiu glorificando a Deus. Mas aí a Bíblia vem dizer para nós, continuando aqui, que agora Jesus ele já está em Jericó. Até então Jesus estava a caminho de Jericó. Agora Jesus já está em Jericó. E a Bíblia diz que lá em Jericó havia um homem chamado Zaqueu. E este era publicano, cobrador de impostos. Zaqueu, ele era um homem bem-sucedido? Era. Ele cobrava os impostos do povo. E além de ser um cobrador de impostos, ele ainda era o chefe dos publicanos. Então, além dele ter o próprio salário, ele ainda ganhava porcentagem em cima dos outros publicanos. Então, ele era um homem muito bem-sucedido. Mas naquele tempo ali, os publicanos, eles sofriam muito repúdio do povo, dos fariseus. Muitos dos publicanos ali, inclusive Zaqueu, como diz a Bíblia que ele era cobrador de impostos, eles acabavam se enriquecendo de forma ilícita, de uma forma errada. Então eles eram considerados ladrões. Zaqueu tinha uma fama péssima. Zaqueu tinha uma fama de um homem cobrador de imposto, bem-sucedido, mas que roubava do povo.
cobrava mais. Zaqueu, ele era um judeu, conhecia as leis de Moisés. Mas por influência, um mau testemunho ali, Zaqueu acaba se corrompendo. Ele passa a pensar só na sua riqueza. E com isso, naquele momento ali, ele se alia a Roma e torna um publicano, um cobrador de impostos. Mas aí a Bíblia diz para nós o quê? Que naquele momento ali Jesus estava em Jericó. E ele veio a saber que Jesus ia passar por Jericó. Que Jesus estava ali, na cidade de Jericó. Então Zaqueu, ele se depara com uma oportunidade de ver Jesus. Era a única oportunidade que ele teria. Porque talvez Jesus não voltaria, como eu disse, para Jericó novamente. Bartimeu aproveitou a oportunidade de ver o seu milagre acontecer. E Zaqueu, ele ouviu. Bartimeu, ele tinha uma deficiência de ser cego. E Zaqueu, ele tinha uma condição de que ele era baixinho. 2 homens, 2 atitudes, 2 encontros que foram mudados pelo Senhor. A vida desses 2 homens foi mudada pelo Senhor. Então a Bíblia diz que Zaqueu sabe que Jesus vai passar. E ele resolve, quando ele olha aquela multidão, grande multidão, porque a Bíblia diz que era uma grande multidão. Além dos discípulos, havia uma enorme multidão seguindo Jesus. E quando Zaqueu olha para aquela multidão, ele vê a sua condição física. Ele sabe da sua condição. Ele sabia que ele não ia conseguir ver Jesus passar no meio daquela multidão. E o que Zaqueu faz? Ele toma uma ideia, tem uma ideia ali de subir numa figueira. E naquele momento ali em que ele toma essa decisão, ele sobe na figueira para ver Jesus passar. Porque no coração dele, ele entendia, eu vou ver. Talvez Zaqueu subiu ali só por curiosidade. Vou ver Jesus passar, vamos ver quem é ele, porque estão falando que ele faz milagre, acabou de curar o cego. Talvez ele subiu ali só por uma simples curiosidade, mas ele queria ver Jesus. Você está querendo ver Jesus? Nem se for para você subir numa árvore. E hoje você suba numa árvore para poder ver Jesus passar, porque ele vai passar na sua vida. Mas sabe o que é interessante, queridos? Que quando Zaqueu sobe na árvore, uma figueira mais ou menos assim, ela cresce de 10 a 20 metros. Muito alta. Cresce muito alta. Mas Zaqueu, ele não subiu muito. Porque ele sabia que se ele subisse muito, ele não ia conseguir ver. Ele ia ver só a cabeça do povo passando, se ele ficasse muito longe. Então ele sobe até um certo ponto em que dava para ele ver Jesus passar. E a Bíblia diz que Jesus, ao passar ali, Jesus não olha para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. É interessante que Jesus não olha para os lados. Zaqueu subiu ali só para ver Jesus passar. Ninguém estava vendo Zaqueu. A multidão era muito grande. E ele subiu naquela árvore ali só para ver Jesus passar. Aí Jesus está passando e Jesus para. Ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, ele não olha para frente, ele não olha para trás. Jesus, ele olha para cima. Jesus, ele olha para cima e ele vê Zaqueu na árvore. Ele foi ali somente para uma curiosidade de ver Jesus passar. Porque à vista daquele povo, ele era um homem mau. A fama de Zaqueu não era boa. Ele era cobrador de impostos. O que ele fazia era errado para o povo de Deus. Então, à vista do povo, Zaqueu não era um homem bom. Ele era perseguido e rejeitado pelo povo. Mas Jesus olhou para cima e viu Zaqueu naquela árvore. E o interessante que a Bíblia diz que quando Jesus olha para cima, o que ele diz? Zaqueu,
Ele chama Zaqueu pelo nome dele. Ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Não importa a multidão que eu e você esteja, não importa se ninguém está nos vendo, mas o Senhor é aquele que nos vê, o Senhor é aquele que nos enxerga, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe do que você precisa e Ele sabe o seu nome. E hoje Ele diz para mim e para você: desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa, porque hoje me convém passar na sua casa, porque hoje me convém curar você, porque hoje me convém restaurar você, porque hoje me convém estar com você. E é isso que Jesus diz para mim e para você hoje. Desce da árvore. Quando você subir na árvore, não sobe muito alto não, queridos, porque se você subir muito alto, você vai perder de ver Jesus passar, e Jesus vai te perder no meio da visão. Porque Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Todos nós aqui estávamos perdidos. Eu não sei nem o que seria de mim se não fosse o Senhor, porque eu estava perdida e Ele me achou. Você estava perdido e Ele te achou. Quando a minha mãe me deixou dentro de um buraco de um sofá, com 7 meses de vida, quase morta, eu estava ali perdida. Mas o Senhor me achou naquele buraco de sofá. Eu e você estávamos perdidos. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então tem salvação para aquele que está lá fora. Então tem salvação para aquele que você está orando. Então tem salvação para aquele que você olha e pensa: não tem mais jeito, não tem mais solução. Existe uma salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos achou. E a Bíblia diz que Ele fala: Zaqueu, desce depressa. E sabe o que é interessante quando você lê o texto? O que diz? Que Zaqueu desceu com alegria e o recebeu em sua casa. Porque com alegria. Você precisa receber Jesus na sua vida com alegria. Com alegria, com temor. Porque Ele mora dentro do teu coração. Quando você levantou as suas mãos e aceitou Jesus como seu Salvador, você precisa confessar isso todos os dias. Jesus, eu te recebo na minha vida, eu te recebo na minha casa, e é com alegria. Então a Bíblia diz que Zaqueu desceu mais que depressa. E o povo ali criticando, e o povo julgando, e o povo falando: como é que ele vai entrar na casa de um pecador? Todos ali criticando e julgando. O interessante é que quando Bartimeu recebeu o seu milagre, todos se glorificaram ali, todos disseram glória a Deus, aleluia, todos saíram ali cantando e louvando e adorando a Deus. Mas aí quando algum pecador se arrepende, hoje em dia nós temos vivido tempo que parece que quando alguém levanta a mão para aceitar Jesus, a igreja não recebe, não dá aquela... Gente, eu sou de um tempo que quando uma pessoa falava assim que eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, a igreja inteira se alegrava, aplaudia, glorificava, porque um pecador estava ali aceitando Jesus, reconhecendo e declarando: eu quero Jesus para mudar a minha vida. E hoje em dia não, parece que está tão comum quando a pessoa levanta a mão para aceitar Jesus, quando tem batismo nas águas. Então, nós precisamos receber Jesus com alegria. Voltar a ter este primeiro amor, voltar a fazer novamente o que nós fazíamos há anos atrás, sentir este amor novamente. Se você recebeu Jesus na sua vida, é com alegria. Receba Ele com alegria de verdade. Abre o seu coração mesmo de verdade para Ele entrar e mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua atitude, mudar você e eu. Possamos receber Jesus com alegria, como Zaqueu fez, que diz aqui que ele o recebeu com alegria. Desce depressa, Zaqueu.
Jesus fala para você hoje, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. E a Bíblia diz para nós que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a presença de Jesus constrange. A presença de Jesus, ela nos constrange. Zaqueu não deixou essa oportunidade passar. Eu creio que Jesus não precisou falar muito ali não, queridos. A presença de Jesus na casa de Zaqueu constrange. E constrangeu a vida dele naquele momento. Porque a presença de Jesus, ela nos constrange. A presença de Jesus, ela nos mostra. Ela nos faz viver outra vida. O Senhor, Ele revela para nós aonde nós temos falhado, aonde nós temos errado. Porque a presença de Jesus nos enche. Quando você está na presença de Jesus, sabe por quê, queridos? Todos ali conheciam o pecado de Zaqueu. O pecado de Zaqueu era visível para todos ali. Mas a diferença é que o nosso pecado ninguém vê, ninguém conhece. Só o Senhor. Só o Senhor conhece. Mas quando nós colocamos no coração a vontade de ter um encontro verdadeiro com Jesus, de deixar Jesus entrar de verdade, queridos, de abandonar o egoísmo, o achismo, de deixar as coisinhas para trás, de lançar a capa ao chão e ter um encontro de verdade com Jesus. Então a Bíblia diz que naquele momento Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Pensa bem, queridos. A presença de Jesus foi tão grande e o fez reconhecer que ele era pecador. E é isso que Jesus quer de mim e de você hoje. E sabe o que é interessante? Que ele toma a decisão, eu dou. Eu faço, eu quero. Ele não diz assim, ó, eu darei. Não, ele diz, eu dou, eu devolvo, eu faço, eu vou fazer, eu quero. E é isso que Jesus fala para mim e para você. Eu quero mudar de vida, eu vou fazer, eu decido perdoar, eu perdoo. É isso que Jesus quer de mim e de você. Que nós possamos dizer, eu dou, eu faço, eu perdoo, eu libero, eu amo. É assim, queridos. Porque foi uma decisão ali dele imediata. E o que Jesus falou para ele? Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação para mim e para você. Porque Jesus disse para ele assim, ele também é filho de Abraão. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? E para todos que estavam ali? Ele também tem direito. Você e eu também temos direito. Aquele que está lá fora também tem direito. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, queridos, eu quero dizer para você nesta noite. Talvez hoje você já tomou o seu café, já almoçou. Esse rapaz aqui, Bartimeu, esses 2 homens, Bartimeu e Zaqueu, eles acordaram para viver um dia comum, para viver um dia normal. Como a gente faz todos os dias mesmo. Você acordou hoje, comeu, tomou o seu café, veio para a igreja, veio para o culto. Daqui a pouco vai ter outro culto e o povo vai vir para cultuar a Deus. Um dia comum, um dia como todos os outros. Mas de repente, um encontro com Jesus mudou tudo na vida deles. E foi imediatamente. E mudou definitivamente a vida de Zaqueu e de Bartimeu. Então, querido, saiba de uma coisa. Jesus, o que ele tem para mim e para você é melhor. Mas eu e você hoje precisa abrir o coração para receber Jesus de verdade. Ah, pastora, mas eu já aceitei Jesus.
Eu também aceitei Jesus. Eu tinha 12 anos quando eu levantei a minha mão e falei que eu queria Jesus. E com 13 anos eu passei pelas águas. E eu já passei por muitos perrengues nessa vida desde então. Já faz o quê? 34 anos que eu sou cristã. Já passei muita coisa. Mas eu nunca desisti de Jesus. Mas sabe, queridos, talvez você aceitou Jesus, teve um encontro com o Senhor. Mas ainda tem coisas que a gente precisa pôr para fora. Tem coisinhas ainda que a gente precisa lançar fora. E eu creio que Jesus, ele pode mudar eu e você hoje, definitivamente. Para que você comece um ano na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor vale muito mais. A presença de Jesus vale mais. Eu sempre falo para Jesus, Senhor, a tua presença vale mais. Quando eu estou vivendo alguma situação em que eu olho assim, Senhor, isso é momentâneo, porque a sua presença vale mais. Eu creio que Jesus trouxe aqui, nesta noite, algumas pessoas que precisam ter este encontro definitivamente com Jesus. Nós somos aquelas pessoas que vai dizer assim, ó, para você, vem para perto de Jesus, porque ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Você e eu estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou. Em algum momento, o mesmo Jesus que viu Zaqueu naquela árvore, ele está aqui. E se você quiser um recomeço na sua vida, Jesus diz para você assim, ó, desce depressa e vem, porque o Mestre te chama. Vem para perto de Jesus. Se você deseja um recomeço, saiba que aquele Jesus que estava ali, que curou Bartimeu, que olhou para cima e viu Zaqueu na árvore, ele está te chamando nesta noite para ter um recomeço definitivo. Deixar as coisas de lado, as pequenas coisas que podem estar atrapalhando a sua comunhão com Deus. Deixar para trás, lançar a capa fora, descer da árvore, porque o que Jesus tem para mim e para você é melhor e maior. Você pode se colocar de pé? Eu sei que tem pessoas aqui que precisam disso. Eu preciso disso todos os dias. Nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Todos os dias nós precisamos ter esse encontro e querer este encontro. Sentir novamente o primeiro amor. Voltar a fazer o que nós fazíamos, de buscar mesmo a presença do Senhor, de ter esse renovo espiritual. Você e eu precisamos desse renovo. Jesus, ele quer entrar na sua casa. Jesus, ele quer mover aí as estruturas. Ele quer mexer nas estruturas do seu coração. Ele quer te ensinar a ter santidade, a viver em unidade, a viver em santidade, a amar, a perdoar, a não olhar para as pequenas coisas mais, porque tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar. Mas o que não vai passar é a presença dele na nossa vida. E quando ele vier buscar a igreja, ele vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Senhor. Então, queridos, se você deseja este recomeço, o Mestre te chama, vem para a presença. Se você deseja que o seu coração se alegra, mas faz com alegria, abre o seu coração hoje de verdade e fala, Jesus, entra na minha casa, muda a minha história, muda a minha vida, muda meu coração, me ajuda a caminhar, me ajuda a ser diferente, me ajuda a olhar para a situação diferente, me ajuda a ter um coração grato. Ele vai entrar na sua casa hoje. Ele vai mudar a estrutura do seu coração. Ele vai te ensinar a viver em santidade. Que você possa declarar que você quer o Senhor Jesus na sua vida hoje. Para ficar na sua vida. Para entrar na sua casa. Para estar com você em qualquer situação. Receba Jesus hoje com alegria. Desça da árvore e receba Ele com alegria, porque o Mestre te chama. Vem para a presença. Vem para perto. Amém? Que você possa louvar ao Senhor com este cântico que nós vamos cantar aqui.
E se você quiser, você pode vir aqui à frente. Se o seu coração estiver aí sedento e você ver a necessidade, eu preciso de um recomeço. Eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso desse recomeço. Você tem liberdade, queridos, para poder estar na presença do Senhor agora. Porque o Espírito de Deus está aqui. E Ele vem trazer cura, restauração. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu e você estávamos perdidos, mas Ele nos achou. Ele nos encontrou, Ele nos chamou. E Ele disse para nós, vem para a presença, vem para perto. Porque Ele está aqui, queridos. Jesus, Ele está aqui. E Ele sonda o teu coração nessa noite. Aleluia, Deus. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Chama a atenção de Jesus, para que Ele possa olhar para você nesta noite. Ele quer trazer cura para o seu coração. Ele quer encher você nesta noite. Ele quer fazer um recomeço com você. Declara que você precisa dEle, que você quer Ele, almeja a presença dEle. Me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Declara no seu coração, declara isso. Entra na minha casa, fala pra Ele, entra na minha vida, Jesus. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Fala para Jesus fazer um milagre na sua vida. Jesus, tira tudo aquilo que não te agrada. Jesus, tira tudo aquilo que te atrapalha, que me atrapalha de fazer a tua vontade. Nesta noite você renuncia à sua vontade para viver a vontade dEle. E você declara, entra na minha casa, Jesus, sara minhas feridas. Restaura, Senhor, a comunhão nossa contigo nesta noite. Só pra te ver, olhar para ti. Aleluia, Jesus. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Declara que você precisa dEle, só dEle. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra, Senhor, Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu Ele está bem aqui. maior. Ele está aqui. Faz um Milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar
Deixa Ele mudar o seu coração. Que Ele muda o nosso coração nesta noite. Que Ele faz tudo novo nesta noite. Aleluia, Deus. Que a tua presença, Senhor, é o que importa. A tua presença é o que importa. Se eu puder só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá Aleluia, tua Jesus. paz. Largo tudo pra te servir. Entra, Jesus, e muda a estrutura nesta noite. Entra Muda os na corações minha aqui, Jesus. casa. Muda o nosso coração, Minha Senhor. vida, Entra na nossa casa e muda tudo, Jesus. Sara as nossas feridas, Senhor, e restaura, Senhor, Me esta ensina a noite. ter santidade, era amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Louvamos e agradecemos a Ti, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Nós agradecemos a Ti, Jesus. Que o Espírito de Deus possa fazer a Tua obra completa, Senhor, na Tua igreja. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Muda a estrutura, Senhor. Muda o nosso coração. Nos faz a chegarmos diante de Ti. Porque a Tua presença é o que nos basta. A Tua presença, Senhor, é o que temos de mais importante. A Tua presença vale mais. Você pode repetir comigo assim? Senhor Jesus, eu quero a Tua presença. Entra no meu coração e faz morada, porque eu quero te amar e eu entrego a minha vida para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa aplaudir e glorificar ao Senhor, porque Ele veio te amar e Ele te buscou. E hoje Ele está aqui para dizer para você: recomeça, porque Ele está conosco. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E aplauda o Senhor, porque a Ele é dado toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A honra é dele, a glória é dele. Exaltado para sempre. Aleluia. Digno, 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 digno. Entregamos a Ti, Senhor. Entra mesmo, Senhor, na nossa casa, nas nossas vidas. Faz uma cura, uma obra. Entregamos a Ti, entregamos a Ti. Bendito seja, bendito seja. Amém, glória a Deus. Semana abençoada para você. Noite abençoada, mês abençoado, final de ano abençoado, cheio da presença, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.